bem-vindos a mais um Conexão Regional e no programa de hoje, mais conectado do que nunca, eu estou falando com vocês de Roma, na Itália. E vamos aproveitar essa minha viagem para mostrar o turismo e as experiências que essa que é uma das cidades mais visitadas do mundo proporciona para turistas de todo o mundo. E também fazer o paralelo, o que Patos de Minas tem feito para receber turistas e negócios em Patos e toda a região. Aguardem! E é claro que estando na Itália, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês experiências que eu estou vivendo por aqui. No primeiro bloco, eu vou mostrar para vocês a minha visita a Pompeia. Oi, gente! Estou aproveitando a viagem na Itália para trazer vocês comigo e fazer essa conexão entre o passado e o futuro. E aqui, que passado, né? O berço da civilização, a Roma Antiga definiu os nossos comportamentos na cultura, em sociedade, na política, e é emocionante chegar aqui para quem gosta de história, de arqueologia e entender um pouco como que as civilizações foram se formando e o poder do Império Romano, que foi um império tão significativo na história da humanidade. A gente está aqui hoje no Fórum, né, em épocas distintas, vocês vão ver imagens aí, eles tinham até 600 senadores, esses senadores eles detinham poder das discussões, dos debates públicos. Sempre gostei muito da política do Pão e Circo, de estudá-la, porque acredito que até hoje a gente empregue esse tipo de política, né, gente? A gente entrega alimentação e a gente usa da cultura para entreter as massas, e é por isso que Roma tem tantos palácios, estádios, palcos que eram usados para entreter essas pessoas. Inclusive, ó, o Coliseu, que está aqui atrás de mim, nós também vamos fazer o passeio hoje, o Coliseu que comportava até 50 mil romanos. E a gente sabe que apesar da violência e das adversidades, é um capítulo também muito importante para ser estudado, né? De como eles tinham controle da população através dessas lutas e dessas apresentações sangrentas. Mas aqui atrás de mim, vocês vão ver as imagens, a gente tem o Fórum Romano, né? Logo aqui acima nós vamos conhecer o Palatino. Ao fundo a gente tem o Coliseu e logo ali, vamos brincar, depois da cerca, a gente tem o Vaticano, que também foi construído em cima de um circo, de um palco, do circo do Maximus, que eu peguei um pouquinho da projeção para vocês verem. Tô gostando muito de mostrar isso aqui para vocês. E o que isso aqui tem a ver com Patos de Minas? Gente, tem tudo a ver, porque o Conexão hoje está mostrando para vocês um pouquinho de como o turismo é explorado aqui na Itália. Mas eu vou voltar para Patos de Minas, para o Elvésio contar para gente como que passado e futuro vão se unir na próxima exposição do MUP, que é o Museu de Patos de Minas. E aí, Nath, tudo jóia? Aqui é o Elvésio Furtado, presidente do Balaio de Arte e Cultura e CEO da Facilitadora Cultural. E hoje estou aqui para falar um pouco sobre o nosso mais novo projeto, a renovação da exposição no Museu de Patos de Minas. Essa nova exposição vai ser inaugurada no dia 6 de agosto de 2025 e vai ficar em cartaz lá durante alguns meses, possivelmente uns 6 meses. Mas o espetáculo de inauguração vai ser bastante farto, com luzes, com projeções, videomapping e discurso do Olegário Maciel. E além disso, a exposição vai estar lá, super interativa, super interessante, bonitona, novinha, para receber a todos. E eu faço um convite especial às escolas de Patos de Minas, ali do entorno ou das periferias, que visitem o museu depois que a exposição estiver rodando, porque vai ser muito interessante, muito instrutivo e de grande valor para os alunos. Agradeço demais o espaço pela fala e pode contar comigo, pessoal, tá joia? E vamos para o museu, todos juntos. Essas alterações, essa renovação na exposição do museu, ela vai trazer diversas nuances de interconexão entre o passado e o futuro, como através de artefatos que demonstram da onde veio a nossa tecnologia, de onde nós viemos, né? Artefatos arqueológicos, artefatos funerários que já são consagrados do museu, até para onde estamos indo, e isso ali representado pela ponta de lança da tecnologia atual, que é a inteligência artificial. Nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa, referenciamento e treinamento de inteligências artificiais generativas,
para que a gente consiga trazer uma novidade ali para o pessoal que for visitar, na forma da figura do Olegário Maciel e também do Homem do Balaio, que estarão sendo representados de maneira interativa nos painéis da exposição. E esses personagens, eles estarão ali também para orientar, para facilitar o acesso ao conhecimento e para trazer fatos, né, e olhares sobre Patos de Minas, sobre a sua história, sobre a história do trabalho regional e dos nossos acontecimentos. Essa nova exposição, chamada A Terra, o Homem e o Trabalho, ela busca trazer um resgate, uma memória material e informacional, né, da trajetória da ocupação do nosso espaço aqui, a região aqui de Patos de Minas, de todo o Alto Paranaíba e até o Triângulo Mineiro. É uma exposição que vai trazer artefatos voltados ao trabalho, artefatos voltados à cultura e bastante inovação em termos de tecnologias de comunicação, né, e de educação patrimonial. Então, a proposta mesmo dessa exposição no museu renovado agora é trazer para nossa terra um novo interesse pelas atividades museológicas, um novo olhar sobre a nossa história, sobre a nossa trajetória e complementar com um vislumbre do futuro, do que vem por aí, do uso das novas tecnologias e das perspectivas que a gente tem para o desenvolvimento da Patos de Minas do futuro, né? De fato, Patos de Minas tem uma identidade cultural muito forte, muito peculiar e muito voltada para a liderança regional, né? Então, é uma cidade que é muito vigorosa e a gente trazendo essa exposição para o museu com esses personagens que moldam, de certa forma, nossa identidade coletiva, a gente está construindo ali um porto seguro onde a história da cidade e do território vai ser apreciada em sua totalidade, compreendendo o fenômeno, né, que realmente acontece aqui. Nós somos uma terra de pessoas trabalhadoras, empreendedoras, e desde os primórdios estamos trabalhando na terra e trabalhando os campos e os minérios da nossa região para melhorar a nossa riqueza, para trazer prosperidade e conforto e segurança para o nosso povo, né? E as inteligências artificiais são o próximo passo disso. A gente está vendo uma revolução de inteligência artificial em todas as partes e essa história não deveria estar fora do museu, porque o museu não é só sobre reviver o passado, mas também compreender o presente e observar o futuro, né? E as inteligências artificiais também já nem podem ser consideradas o futuro, elas já são o presente da nossa era contemporânea. Então, dito isso, o nosso esforço enquanto gestores desse projeto é o esforço para colocar o Museu de Patos de Minas no lugar devido dele, um lugar de referência e liderança regional em termos de exposição museográfica e de educação patrimonial. Nós decidimos trazer essas figuras inovadoras e esses métodos de educação patrimonial inovadores para essa nova exposição, primeiro porque nós, da Facilitadora Cultural e do setor cultural patense, via de regra acreditamos com muita força e muita fé na inovação, no trabalho, na revolução sustentável que a tecnologia pode nos trazer, né? E então nós gostaríamos de oferecer uma perspectiva de renovação para essa exposição no museu. Dito isso, a gente também sabe que as tecnologias de inteligência artificial têm um apelo muito forte entre a população, porque é uma coisa realmente muito surpreendente, muito deslumbrante. Então, nós decidimos trazer isso para esse contexto, onde a gente possa utilizar disso, não só para passar a história da cidade, mas para aproximar a população do museu, é muito interessante. Então, as pessoas podem ter certeza que nós estamos preparando, além do uso da inteligência artificial como ferramenta pedagógica, um excelente espetáculo de inovação, entendeu? Tecnológica, também utilizando videomapping, projeções e outros efeitos de luzes para o pessoal se deslumbrar aí no contato com essas novas tecnologias dentro do museu. Essas tecnologias informacionais de mídia e de inteligência artificial vão revolucionar a apreciação interativa dentro do museu, né? Trazendo uma nova roupagem para um espaço que tradicionalmente
vinculado a questões mais de itens mais antigos, voltados para o passado, e a gente está complementando essa visão com o aspecto do futuro, né, utilizando de inteligência artificial e de imagens generativas. A principal inteligência que será construída será uma inteligência da persona de Olegário Maciel, um dos mais ilustres cidadãos patenses, né? E Olegário Maciel foi uma figura de determinante impacto político tanto para Patos quanto para o estado de Minas Gerais, e o nosso trabalho vai ser fazer uma vasta pesquisa histórica para que o próprio Olegário, personificado por sua IA, possa falar sobre a própria história aos visitantes e contar sobre como eram os períodos da época, suas motivações e seus feitos. Além dele, temos ali como representante da parte do trabalho, da força popular, a persona do homem do balaio, que estará sendo treinada para falar mais sobre as informações sobre a cidade, a ocupação, os nossos meios de trabalho, nossos jeitos de cumprir ofícios, como que isso se reflete no nosso artesanato, na nossa gastronomia, na nossa cultura de ser e de viver a vida, né? Então seria o Olegário Maciel como expoente da nossa política e força empreendedora, e o Homem do Balaio como a nossa história, cultura e espírito coletivo. Sobre a questão da interatividade dos personagens, nós estamos avaliando ainda todos os níveis de interatividade que nós vamos conseguir empregar neles, porque a interatividade completa, né, como se fosse uma interação entre dois seres humanos, ela é muito complexa. A inteligência artificial tem que ser capaz de ver, ouvir, identificar qual que é o perfil da pessoa, enfim, muitas camadas de programação por um tempo tão curto de execução para o projeto. Mas nós estamos sim empregando alguns níveis de interatividade, e a gente pode contar com alguns momentos célebres ali, principalmente no evento de inauguração da exposição, onde a figura do Olegário Maciel vai fazer um discurso projetado, né, dentro do museu para inaugurar o espaço, como se fosse o próprio Olegário voltando à sua própria casa para receber os cidadãos e a memória patense. Então a gente vai ter diversos momentos de espetáculo, de deslumbramento e diferentes níveis de interação, mas principalmente essas interações se darão no âmbito audiovisual ou de projeção, né? E também se darão no nível interativo, onde os visitantes poderão ouvir e ver imagens que se compõem por inteligência artificial sobre a cidade, sobre o relevo, sobre como os espaços foram sendo ocupados pela área urbana, né? Então, para além desses dois personagens, existe muito nível de interação dentro da exposição também. A gente sabe que o Museu de Patos de Minas é a referência em termos de aparato de memória na cidade, né? É o lugar da gente se conhecer enquanto cidade, da gente compreender os nossos fenômenos que nos trouxeram até aqui. É onde funciona o arquivo, então lá é um lugar assim, para estudo, para contemplação, mas isso sem inovação, isso acaba, né, de certa forma, se tornando uma coisa meio branca ali no pano de fundo da cidade. Então, com essa nova exposição e essas novas tecnologias e essas novas estratégias de divulgação e de difusão científica, a gente está pretendendo atrair mais o público, principalmente o público em idade escolar, o público jovem, porque daí eles terão acesso a novas tecnologias, que é sempre interessante, a uma recontagem da história, e com isso desperta-se ali, né, uma nova visão sobre o nosso município de Patos. Uma visão de valor, uma visão sobre por que somos como somos, por que nossos valores são assim, como que as nossas origens se entrelaçam na ocupação e no trabalho sobre esse território. Então, a renovação do museu e atrelando aos usos de tecnologia artificial e de renovação de acervo, o nosso plano é realmente trazer a população em geral para dentro do museu, principalmente aqueles que ainda estão na idade assim, de se interessar mais por questões científicas, históricas ou culturais. Gente,
dentro do Coliseu, lotado aqui. É impossível a gente tirar foto ou gravar realmente sem as pessoas. Lá na arena, eu vou tentar filmar mais próximo, a gente consegue ver como era o subsolo e eles tinham toda uma engenharia desenvolvida para que os animais subissem, para que os gladiadores aparecessem, e não era só questão de arquitetura e logística não, isso fazia parte do show. Então tudo era construído para entreter as pessoas, inclusive a chegada dos animais, né, que a gente sabe que aqui no Coliseu, além da briga dos gladiadores, também tinham animais, execuções, várias coisas sangrentas, mas históricas. A arena, a logística, de onde saíam os atores do espetáculo aí. E os andares, né, que hoje não tem mais as arquibancadas, mas onde ficavam o povo de Roma. Ó, nós estamos aqui no Coliseu e ele é realmente fantástico. Aqui aconteciam as lutas de gladiadores, não só as lutas, mas também lutas com animais, execuções, né? E apesar de ser assim um período bem sangrento, é um período que nos é muito caro historicamente, porque aqui moldaram vários comportamentos, né? E o mais interessante, ó, aqui a gente está vendo o subsolo de onde ficava, né? Por cima tinha a arena. A engenharia romana, ela é fantástica, não só no sentido de logística, mas eles realmente valorizavam o circo, do pão e circo, o teatro. Então, a forma como as alavancas se abriam para os leões subirem aqui na arena, a forma como os gladiadores apareciam, os gladiadores eram considerados verdadeiros heróis aí, seriam talvez hoje os influencers dos nossos tempos, e eles tinham todo esse contexto para que realmente fosse um espetáculo, né, para entreter as massas. O que é interessante também, ó, se a gente vê aqui, a gente tem várias camadas, né? Eram vários andares, se não me engano, 3 ou 4, e quanto mais alto, menor o nível social. Então, os escravos, e naquela época as mulheres, ficavam lá em cima, que a visão não era privilegiada. O imperador tinha o camarote dele, ao lado dele os senadores, e alguns homens comerciantes e de negócios ficavam em alguns andares. Uma coisa interessante, eu achava que as mulheres não tinham acesso a esses outros andares, mas aqui dentro do Coliseu também tem um museu, e a gente viu o registro de algumas mulheres. Então, algumas mulheres provavelmente ligadas ao imperador ou a esses comerciantes, elas ficavam também em outros andares de uma forma bem restrita. Nossa região são tradicionais as festas agropecuárias. A festa do milho já está chegando e a festa do feijão acontece ainda em abril. Não deixa de ser um atrativo para turistas de todo o país. E hoje nós estamos em Lagoa Formosa para o lançamento da Festa do Feijão 2025. Uma festa que movimenta muito mais do que show, mas toda a economia e o comércio local. Zezé, qual que é a importância da Festa do Feijão para a região do Alto Paranaíba? A importância da festa é o seguinte, ela movimenta a cidade inteira, né? Tanto no comércio como na zona rural. E tem o incentivo de todo mundo de fazer a festa brilhar, porque é a melhor festa que tem na Lagoa Formosa, né? A festa do feijão. E o rodeio, né? Lembrando que é o melhor rodeio de Minas Gerais, né? Que é uma coisa que o pessoal regional aqui ama muito o rodeio e a gente faz isso com muito carinho para poder fazer o gosto do pessoal que vem festejar com a gente. O melhor rodeio de Minas Gerais é o rodeio da festa do feijão. Este é o Conexão Regional. Eliésio, o Zezé falou pra gente da importância da festa no Alto Paranaíba como um todo, né? E qual que é a importância da festa pra Lagoa Formosa? Olha, eu acho que a festa do feijão, já há vários anos e agora nessa atual gestão, ela tem se mostrado muito importante para a cidade como um todo. Ela gira o comércio, ela é uma questão de entretenimento, é uma festa que está organizada, ela é uma festa acessível e a gente tem percebido que, além de Lagoa Formosa, como você disse, ela virou uma festa regional do feijão e com a grande referência, especialmente no rodeio, que tem trazido os melhores touros, os melhores competidores, e Lagoa Formosa tem uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única de prestigiar essa grandiosa festa do feijão.
Isto é Conexão Regional. Rafael, numa região que tem tanta festa agropecuária grande, o que vocês trazem desde o ano passado para ser o diferencial da festa do feijão? Natália, a gente, desde o ano passado que a gente começou a parceria com o sindicato, a gente gosta muito de inovar na parte estrutural, na parte de shows, que a gente traz grandes artistas para uma cidade que ela é pequena, mas ela abrange muita região. Aí eu acho que o diferencial nosso na região é a questão dos shows, a parte estrutural, o atendimento e sem falar no rodeio, né? Que o rodeio nosso é um dos maiores de Minas Gerais. A gente o maior do Alto Paranaíba. Vocês tiveram muito elogios. O ano passado eu lembro de você apresentar pra gente que aquela estrutura de camarote foi inédita, né? Vai ser repetida. Sim, a gente vai repetir e a gente vai inovar algumas coisas. Fazer o camarote descer na frente do palco. Vamos inovar também no palco. Vamos fazer uma área também diferente para os shows após o show principal. Vamos inovando cada ano que passa. E movimentar a economia da cidade. Sim, com certeza. A gente valoriza muito o pessoal da região, da cidade. Tanto que a preferência é primeiramente o pessoal da cidade, para depois a gente buscar fora. Isso aí. É um mix, né, que a gente faz. Essa é a festa do feijão e este é o Conexão Regional. Viu como a festa agropecuária também gera muita conexão? De Lagoa Formosa a Carmo do Paranaíba, uma cidade no interior de Minas Gerais com economia predominantemente dentro do agronegócio. Dá para imaginar que nessa cidade tem um breu pub de cerveja artesanal e muito rock and roll? Conheça o Breu Pub do Carmo, uma cervejaria artesanal que está se destacando em Carmo do Paranaíba. Idealizado pela paixão e cultura cervejeira, o pub nasceu para oferecer rótulos exclusivos e uma experiência única. Cada detalhe foi pensado para você se sentir em casa. Um ambiente aconchegante, boa música e, claro, cervejas artesanais feitas com ingredientes selecionados, sempre valorizando os produtos locais. E a experiência não para no copo. No do Carmo, você também confere grandes shows, boas pessoas, boa energia e aquela pegada autêntica de um pub rock and roll. Fatos sobre o Arlindo Porto que eu descobri no Memorial e você nem imaginava ou se lembrava. Eu sou Nath Fers, publicitária e jornalista que fez parte da equipe que deu vida ao Memorial Senador Arlindo Porto. Fique até o final do vídeo para conhecer tudo que eu descobri e a última, é claro, é a minha favorita. Ele ajudou a revolucionar a agricultura familiar e ganhou até uma medalha do Papa João Paulo II por isso. Ele construiu o coreto municipal no local que se encontra hoje, resgatando o projeto original e dando início a várias manifestações culturais na Avenida Getúlio Vargas. Ah, gente, lindo, né? Fica ainda mais lindo com as nossas luzinhas do Renascer. Ele deu início à construção do Mocambo, do parque que a gente adora e que naquela época tinha até um mini zoológico. Junto com a esposa Maria Seri, eles lançaram o Proman, tanto em Páginas de Minas como em Belo Horizonte, que tirou crianças e adolescentes da rua e ensinaram várias profissões através de cursos técnicos. Arlindo também construiu a Avenida JK, uma majestosa avenida que dá acesso a Patos de Minas e foi uma homenagem ao amigo Juscelino Kubitschek. E quando prefeito, ele urbanizou e deu origem ao nosso principal cartão postal de Patos de Minas, a Lagoa Grande. No âmbito musical, Arlindo promoveu um disco com os artistas de Patos naquela época. Esse aqui, o Encantos Gerais. E também recebeu um super presente, uma música em homenagem ao seu prêmio Prefeito Nota 10. Como Dora Meira, esse é o meu favorito. O Arlindo já palestrou no evento do LAIS, lá na Coreia do Sul. De arrepiar, né, gente? E essa é só uma parte do acervo que tem aqui no Memorial Senador Arlindo Porto. Venham visitar. Reunindo documentos, mensagens, homenagens, medalhas, troféus, placas, diplomas, painéis, fotos, matérias jornalísticas, livros, vídeos e fitas conquistados ao longo de uma trajetória pública como prefeito municipal de Patos de Minas, vice-governador de Minas Gerais,
ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e senador da República. Este memorial é o resultado de um minucioso trabalho. Todo o acervo foi organizado, digitalizado e mantido com o objetivo de oferecer utilidade pública, sendo guiado pelo compromisso de preservar a história e garantir seu livre acesso para os interessados. O Memorial Senador Arlindo Porto é uma instituição sem fins lucrativos nem partidária. Seu propósito vai além da preservação histórica. Busca promover concurso e exposições de arte e artesanato. Reaberto em julho de 2024, na cidade de Patos de Minas, o memorial conta com novas e modernas estruturas com 1.064 itens cuidadosamente selecionados, emocionando o público de todas as idades. O memorial oferece uma experiência única, que passeia pela trajetória particular e pela vida pública de Arlindo Porto, pautada pelo seu compromisso de atender ao povo, servir o município, a Minas e ao Brasil. Você está preparado para embarcar nessa emocionante jornada histórica? Desde que terminei o meu mandato em 31 de janeiro de 2003, senti a necessidade de buscar em um espaço que pudesse abrigar em um só local minha trajetória. Tudo foi cuidadosamente organizado e conservado com muito carinho pela minha esposa Maria Célia. O memorial é um acervo vivo que reúne materiais sobre as minhas atividades e de pessoas que exerceram funções públicas ao meu lado, refletindo momentos marcantes de uma vida dedicada ao povo e ao serviço público. Aberto de segunda a sexta-feira, das 13 às 18, ao entrar no Memorial Senador Arlindo Porto, você é impactado por uma de suas conhecidas citações. Para trás, olho com gratidão e respeito. Para frente, sigo com fé em Deus e esperança nos homens e mulheres de bem. Logo a seguir estão as homenagens de Arlindo à sua família e amigos. Segundo o próprio senador, não haveria outra forma de começar o tour no memorial a não ser com as pessoas que sempre estiveram ao seu lado. Nas fotos, a família de Arlindo Porto, a família de sua esposa Maria Coelho Célia e uma com seus filhos Luiz Fernando e Regina, reforçando como o apoio familiar foi sempre o alicerce de sua caminhada de sucesso na vida pública. Logo abaixo estão os líderes políticos e grandes amigos de toda a vida, o governador Hélio Garcia e o senhor Pedro Pereira dos Santos, simbolizando o reconhecimento a todos os que caminharam ao lado de Arlindo em sua trajetória. Este espaço reflete a profunda gratidão e os valores que sempre guiaram as suas ações. Para homenagear os amigos, o memorial exibe uma placa recebida dos amigos patenses no término do mandato de senador, quando o taterzal do Parque de Exposição foi pequeno para a presença de amigos, familiares e convidados da região. Outro destaque é o registro histórico de Arlindo com o Papa João Paulo II. Na fotografia, Arlindo recebe uma medalha concedida pelo então pontífice, hoje santo, em reconhecimento ao PRONAF, Programa de Fortalecimento de Agricultura Familiar, aplicado durante sua gestão como ministro da Agricultura do governador de Fernando Henrique Cardoso. Diferente do acervo que destacava sua vida política, no memorial foi criado um espaço voltado para as conquistas no âmbito familiar e profissional. 1876. Imagem da sede do distrito de Chumbo, localizado em Areado, Minas Gerais, marcando as origens da história da família Porto. 1944. O casamento de José Alves Porto, conhecido como Zizico, com Joana de Paula Porto. Imagem registra a residência onde a família viveu e onde nasceu o primogênito, Arlindo Porto Neto. 1945. Arlindo nasceu no distrito de Areado, iniciando uma trajetória marcada pelo trabalho, dedicação e compromisso com a sua terra. 1952 a 1955. Arlindo cursou o primário no grupo escolar Major Augusto Porto, mostrando desde cedo seu interesse pela educação. 1956 a 1957. Durante 2 anos, Arlindo estudou como interno no Colégio Dom Bosco, em Araxá, Minas Gerais, 1958 a 1961. Seguindo sua formação, frequentou a Escola Estadual Antônio Dias Maciel, conhecida como Escola Normal, onde concluiu o curso ginasial. A formatura foi celebrada com o professor Antônio Ferreira Maciel como paraninfo da turma.
1962 a 1964. Ainda jovem, Arlindo iniciou seu primeiro trabalho como leiteiro, tendo como ajudante Geraldo da Silva Melado, um amigo leal e dedicado. Em 1964, Arlindo concluiu o ensino técnico de contabilidade no Colégio Silvio de Marco, Colégio da Penha, tendo o professor Lázaro Pereira da Cunha como paraninfo da turma. Em 1966, fundou o escritório de contabilidade Contaminas, onde trabalhou por uma década, consolidando sua carreira profissional com clientes de Patos, Guimarães e Lagoa Grande. Em 1970, casou-se com Maria Célia Castro Memória, com quem formou uma família e teve 2 filhos. Em 1971, nasceu Luiz Fernando, o primogênito do casal. Em 1972, o nascimento de Regina, a segunda filha, completou a família. Neste mesmo ano, Arlindo adquiriu a fazenda Recanto da Mata, onde iniciou atividades em pecuária de leite e agricultura. Em 1978, uma recordação especial, a inauguração da Copave, concessionária Fiat, com os filhos Luiz Fernando e Regina, apresentando um Fiat 147, simbolizando o progresso e a união familiar. Em 1982, Arlindo atuou como administrador e contador de diversas empresas, incluindo o Hospital Nossa Senhora de Fátima, Indústria e Rações Patense, W Cunha Cereais e Laticínio Silvestrini, dentre outras. Em 1985, ainda prefeito, lançou oficialmente com o apoio da Emater, IEF e IBC, o programa Pro Café, para estimular a cafeicultura no município, começando também a plantar café, que até hoje é cafeicultor, marcando mais um capítulo de sua ligação com o desenvolvimento rural. Vale destacar também, no espaço da vida privada, a caminhonete Chevrolet Brasil 1962, que Arlindo usou quando começou a trabalhar como leiteiro, vendendo seu leite com ela. O veículo foi um presente de seu filho, Luiz Fernando, que encontrou em Maceió um exemplar do mesmo modelo e cor usado pelo pai. Outro destaque é a réplica fiel do escritório de contabilidade que Arlindo Porto fundou e geriu de 1966 a 1976. A mesa e cadeiras originais, juntamente com objetos que remetem à época, são um testemunho do ambiente de trabalho que acompanhou os primeiros anos de sua vida profissional. Este escritório foi o palco de muitas conquistas e foi o ponto de partida para sua trajetória de sucesso antes de se dedicar à política e ao serviço público. Nos seus primeiros anos em Patos de Minas, Arlindo se destacou como um jovem ativo e participativo na sociedade local. Junto com sua esposa Maria Célia, participou das tradicionais gincanas da cidade, se divertindo e conquistando muitas vitórias. Foram inúmeras medalhas e troféus que não apenas premiaram suas habilidades, mas também ajudaram a criar amizades duradouras e boas histórias que ficaram para sempre em sua memória. Com o mesmo espírito de dedicação ao próximo, Arlindo e Maria Coeli participaram da fundação do Lions Clube Patos de Minas Centro. Comprometidos com causas humanitárias e com a promoção do bem-estar da comunidade, deram início a um trabalho voluntário que perdura até hoje. Participaram de eventos locais, nacionais e internacionais e foram presidente de 1980 a 1981. Esse perfil de serviço à população acompanhou Arlindo durante toda a sua vida pública. Um mapa mundi repleto de pins, presente do amigo Antônio Mansur, marca os diversos lugares que ele teve o privilégio de conhecer ao longo de sua trajetória. Esses locais não só incluem missões políticas, mas também viagens pessoais com a família e amigos. A quantidade de cidades e países é impressionante, com destaque para lugares como Austrália, Coreia do Sul, Portugal, Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos e Japão, onde assinou o convênio de irrigação de Jaíba, norte de Minas, quando vice-governador. Chama atenção não apenas a distância, mas a diversidade cultural e a riqueza das vivências que Arlindo adquiriu nessas viagens. Olha, e por falar em museu, arqueologia e história, nós vamos acompanhar
o documentário Cachoeira Tinta e Pedra, que foi produzido aqui na região de Presidente Olegário e teve o apoio da Água e Terra Gestão Ambiental. Do outro lado tem uma lapa, tem outra lapa. E aquilo ali vai esbarrancando e vai aparecendo foto de viado, peixe e cachorro. Vai esbarrancando no peral e vai aparecendo nas lajes. E lá dentro do córrego tem uma pedra grande, assim dentro do córrego ela é grande. Tem a cara do nome desenhado na pedra. Dentro do córrego que passa aqui dentro, né? É. Você vê, o Juju tem... Ô, Ju! Vem cá! O Juju tem foto. Da cara? Da cara do homem na pedra. Sou, já vi uns 3 e vai lá e caça. Bem gente até de Belo Horizonte. Pra olhar e foi, andou, uma moça. Foi, andou, mas não achou a pedra que tem a cara do homem. Bom, a direção desse documentário nos procurou, né? Tomou ciência que a Água e Terra já atua na preservação do patrimônio cultural e nós ficamos aí fascinados com a proposta e do material que eles mostraram para nós. Um 1,10 m por 56. Sou Rogério Honório, tenho 47 anos e atualmente estou gestor de cultura aqui em Presidente Olegário. Eu sou natural do município vizinho de Patos de Minas, mas já moro aqui, trabalho há 20 anos e há 40 anos a minha família já está aqui no município, portanto desde a infância eu já frequento Presidente Olegário. A maior riqueza de Presidente Olegário, do ponto de vista imaterial, é a nossa hospitalidade. Do ponto de vista material, também a cultura, que é também material, mas pensando na geração de emprego e renda, é a agropecuária.
Meu nome é Aline Gonçalves, eu sou arqueóloga da Água e Terra e nós fazemos trabalhos dentro do licenciamento ambiental, a parte de arqueologia, prospecção arqueológica, caminhamento, resgate de sítios arqueológicos, identificação desses sítios para compor os processos de licenciamento ambiental. E nós atuando aí desde 2008 a nível nacional nessa preservação, né, do nosso patrimônio, né, tão rico, não poderíamos deixar de acompanhar, de apoiar e estar junto nessas descobertas, nessas iniciativas que visam aí enriquecer o conhecimento cultural, né, da nossa região e que a gente possa cada vez mais caminhar com iniciativas dessa forma. No ano de 2021, foi a primeira vez que eu ouvi falar da existência das pinturas rupestres aqui no município. E as pinturas rupestres são sinais do homem primitivo, representações através de desenhos da forma de viver, dos costumes da época. Nessa caverna a gente pode identificar algumas pinturas rupestres de animais, outras que lembram algum tipo de contagem, né? São alguns grafismos que lembram riscos, círculos e que eram costume, né, desses grupos pré-históricos fazer esses desenhos nas pedras, nos paredões, que era mostrando um pouco do cotidiano deles, né? A gente fala que essas pinturas, elas representam o cotidiano daquele grupo pré-histórico. Olha, o acesso a esse local, para mim, ele era desconhecido e eu acredito que para muitos, porque é uma região bem preservada, bem fechada, tem algumas alternativas de chegada. Nós que atuamos em busca, né, da promoção e da manutenção da sustentabilidade, nós encontramos esses cenários aqui. Vimos ali uma bovinocultura extensiva, passamos por córregos, então um recurso hídrico você vê que ele está presente. Uma mata fechada, parece até uma vegetação de transição, um cerrado, uma mata atlântica, e chega e depara com um cenário tão lindo desse aqui. E não faz parte do nosso cotidiano, não é tão conhecido na nossa região. O primeiro passo é o reconhecimento da área por profissionais habilitados, né, e capacitados para tal. A partir da identificação de todos os elementos necessários para comprovar que é um sítio arqueológico, inicia-se o trabalho, né, de acordo com os ditames do IPHAN para registrá-lo na base de dados. E a partir daí, inúmeras possibilidades de iniciativas, sejam públicas, privadas, parceria pública e privada inclusive, podem ser iniciadas seguindo sim os requisitos, as instruções legais para a preservação do patrimônio cultural, buscando, né, a preservação, a contextualização desse local e todos os registros aí necessários para tornar esse bem aí conhecido e ainda mais preservado. Sobre a preservação do sítio, ele está bem conservado. A gente vê que ele tem alguns deslocamentos de rocha, mas que é um deslocamento natural mesmo, mas também tem a parte de alguns grafismos atuais, né? Vandalismo mesmo. Esses grafismos mais atuais, né, que as pessoas colocam o nome, colocam a data, isso é um vandalismo e não é permitido fazer isso porque é uma degradação do patrimônio arqueológico, né? Então as pessoas que têm acesso a esse sítio, elas têm que vir, mas só apreciar mesmo a beleza desse patrimônio arqueológico. Bom, tudo que nós vimos aqui até o momento nos traz aí marcas e evidências
de que os nossos antepassados passaram, viveram aqui, né? São registros de animais, de contagens, né? E outros que numa primeira visita, num olhar inicial, não foi possível a gente indicar, mas mostra a importância da nossa região aqui para a preservação da cultura também. Então esse é mais um dos elementos que estão protegidos, desconhecidos e que vai validando que nós também temos aqui na nossa região uma importância cultural que pode ser levada, né, a nível estadual e a nível federal também. Aqui a gente vê que é um animal, né? Também tem um outro animal, possivelmente é um filhote aqui embaixo. E aqui também a gente vê as contagens, né? Alguns riscos que a gente pode supor que seja alguma contagem de dias ou de caça, alguma coisa do tipo, né? E aqui a gente tem uma outra pintura que lembra um peixe, né? Aqui uma forma bípede que a gente não consegue identificar com precisão que seja. Aqui tem mais alguns pontos, né? Alguns traços. E ali tem uns desenhos geométricos também que a gente não consegue ter a certeza do que era, né? Mas está aqui registrado. Aí aqui a gente vê mais alguns traços, né? Que lembram uma contagem. Mais traços também, né? Esse sítio tem uma grande quantidade de pequenos traços que lembra mesmo a contagem. E aqui tem uma figura geométrica, né? Que a gente, geralmente desenhos geométricos, a gente não consegue identificar com precisão que eles queriam falar, né? Com esse desenho, né? Que eles queriam demonstrar com esse desenho. Mas está bem nítido, né? Que é uma figura geométrica, tem como se fosse um tridente, né? Tem 3 pontas e mais contagens. E aqui a gente vê outra figura geométrica, né? Que a gente também não consegue ter precisão do que seja. E aqui também tem uma outra. E aqui nós temos mais uma figura de um animal, que nós chamamos de zoomorfo, que são essas figuras que representam animais. Agora nós vamos fazer o cadastro do sítio no IPHAN, né, para o IPHAN ter conhecimento desse sítio arqueológico. E junto com esse cadastro nós vamos fazer algumas ações, isso tudo com conhecimento do IPHAN, para a gente conseguir preservar ainda mais o sítio, que é um patrimônio não só daqui do município de Presidente Olegário, mas de todo o Brasil, né? Eu acho que é um trabalho que tem que ser feito até de educação patrimonial, que é uma linha de ação prevista pela legislação do IPHAN, levando, né, a informação, o esclarecimento, o que é, a importância que é, o que deve ser feito para preservar, não só para a gente que está tendo esse privilégio aqui de acessar, de conhecer pessoalmente, mas para as futuras gerações também. Para Presidente Olegário, para o Brasil, enfim, para o mundo, são de grande valia, pois elas são a representação, as marcas do homem primitivo, são a história, a cultura e a arqueologia também. E aqui é a recordação que todo mundo quando vem, povo de Brasília vem aqui perto de Belo Horizonte. Então, se fosse para a senhora mudar daqui hoje, a senhora mudaria? Não, só quando eu morrer. Mas a senhora vai mudar só o corpo, a alma fica, né? A alma fica aqui.
despeço por aqui, mas na semana que vem trago mais notícias da minha viagem e também de toda a região do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro.